Olá, no contexto da introdução do pensamento transdisciplinar, eu gostaria de abordar a reflexão de Hélène Trocmé-Fabre, num primeiro tempo, no seu livro A Árvore do Saber Aprender. Eu vou citar a Maria de Mello, no prefácio, que introduziu esse livro, e ela diz: a árvore do saber aprender impressiona pela maturidade e simplicidade de expressão com que Hélène Trocmé-Fabre aborda questões vitais para a formação de formadores. Seu conteúdo, de cunho claramente transdisciplinar, nos remete ao que está entre, através e além das disciplinas, das pessoas e das coisas. Ele nos apresenta uma história e uma modelização para a criação de conhecimento e de saberes, nos remete à busca do essencial, nos inspira uma nova atitude perante a realidade e nos oferece um arquétipo estruturante, o da árvore, para agir na evolução do humano, na profundidade de seu ser. Ser entendido como nossa capacidade de criar, de crer e de ter experiências, de exercer o livre-arbítrio. Então, a árvore do saber aprender vai se distribuir em 10 saberes. O primeiro saber é o saber descobrir. Em seguida, saber reconhecer as leis do vivo. Depois, saber organizar. Em seguida, saber criar sentido. Em seguida, saber escolher. Depois, saber inovar. Enfim, saber trocar. E rumo à autonomia, através desses saberes, saber compreender, saber integrar e saber comunicar. Eu gostaria de começar, então, pela primeira etapa desse percurso, né, que é o saber descobrir. A primeira etapa do saber aprender é a aptidão para utilizarmos nossos órgãos sensoriais, nossos olhos, nossos ouvidos, nosso corpo, para termos referências do mundo que nos cerca e sermos capazes de contextualizar. É o saber descobrir. Nesse nível, o terreno de aprendizado é imenso e cobre tudo que nos permite entrar em relação com o mundo físico, as formas, as cores, as dimensões e as texturas, as distâncias, os sons, os odores, os sabores, as associações, as relações, as nuances e todas as espécies de combinações. 2 armadilhas a serem evitadas: o fechamento numa observação reduzida, uniforme e, portanto, redutora, correspondendo a uma contextualização pobre, e, de maneira oposta, uma contextualização excessiva, a incapacidade de fazer o recuo ou de tomar a distância em relação ao contexto imediato. Então, é possível descobrir, no campo da transdisciplinaridade, quando a gente articula o texto e o contexto. Ora, o que a gente tem percebido é que o contexto social, pode ser tóxico, pode impedir o desenvolvimento humano, pode impedir a sua inserção social, a sua troca com os outros. E essa toxicidade do sistema, ela exige que a gente esteja atento ao sistema social e ao contexto. O que ocorre nesse contexto? Porque a gente pode estar numa posição de descoberta, de abertura em relação ao contexto, mas o contexto querer que a gente reproduza significados. E aqueles significados que foram determinados por determinados contextos. Então, o modelo transdisciplinar é um modelo que é atento
a essa interação entre o sócio, o psico e o bio, né? E eu me refiro aqui às pesquisas do Dr. Patrick Loisel e da equipe dele, que perceberam a importância quando uma pessoa está numa situação de incapacidade de atuar profissionalmente, de agir não só e de interagir não só com o sujeito, mas também com o contexto no qual ela está inserida. E se a gente não muda o contexto, a gente não consegue, perdão, se nós não mudamos o contexto, nós não conseguimos facilitar a capacitação dessa pessoa, porque é o contexto que a adoeceu. Então, é muito interessante essa primeira questão do saber contextualizar, de saber olhar para o que está se passando à nossa volta e, em nível da transdisciplinaridade, perceber o que no nosso contexto facilita as trocas transdisciplinares e o que no nosso contexto dificulta as trocas transdisciplinares e desencoraja as trocas transdisciplinares, perpetuando uma transmissão que seja fragmentada do conhecimento. Então, a segunda etapa, que ela escreve, Hélène Trocmé-Fabre escreve, a segunda etapa é tão incontornável quanto a primeira, pois é a base do saber aprender que entra em cena. Trata-se de saber reconhecer as leis do vivo, isso é, reconhecer as normas no contexto no qual vivemos. São várias essas normas. A primeira é saber ler a complexidade, a nossa, a dos outros, a da matéria. A segunda é saber que existem diferentes escalas, as do micro e do macrocosmos. E, enfim, saber evitar aplicar a mesma norma, o mesmo instrumento, o mesmo código a situações ou contextos diferentes. Enfim, saber reconhecer a diversidade. Diversidade, complexidade e diferenciação, afinal, que são dados novos para o processo de desenvolvimento. Os erros que frequentemente são cometidos nesse nível, segundo Hélène Trocmé-Fabre, consistem na recusa ou na ignorância da heterogeneidade, da complexidade, da constante busca do equilíbrio no ser vivo. A ignorância ou a recusa de nossa alternância entre potencialização e atualização. De fato, o que está aqui em causa, né, é nossa tendência a querer globalizar, homogeneizar e não nos abrir para o papel do outro na transdisciplinaridade. Porque o que me conduz ao aprendizado é justamente o outro que não está de acordo com aquilo que eu estou falando, que não responde como eu esperaria que ele responda, que não e que está onde eu não o esperava. Então, há aqui colocado para nós a questão da relação com a alteridade. E as crises que essa alteridade coloca, situações, problemas causadas pela alteridade que vai delinear um contexto complexo, um contexto de diversidade. Porque o outro resiste às nossas representações, às nossas propostas. Muitas das queixas das pessoas que estão tentando implementar a transdisciplinaridade, nossa, mas tem tanta resistência a esse diálogo, tem tanta resistência a essa troca, é tão difícil colocar as pessoas para sentarem juntas, para encontrar um caminho que seja comum e sair da competição para entrar num modelo cooperativo. Agora,
O que é interessante é que são precisamente essas resistências, essa diferença do outro, esse que abrem para novas perspectivas, para a diversidade cultural, no Brasil a gente poderia pegar, por exemplo, a questão Guarani. Eu participei da criação do NEI em Parelheiros, o Núcleo de Educação Indígena. Foi um processo muito interessante em que nós tentamos, conjuntamente com os índios Guarani, legitimar o aporte da cultura Guarani para o Guarani. Porque o que eu notei naquela aldeia que, na época, faz uns 14 anos, estava numa situação extremamente complicada materialmente e em termos de escola, é que o que estava sendo ensinado para eles era um modelo da cultura ocidental sem levar em conta a resistência guarani e a premência dessa cultura que conseguiu manter o idioma, os cantos, as danças, o artesanato, as raízes de uma cultura em condições extremamente adversas. Eu não sei como é que está a aldeia indígena de Parelheiros hoje, mas na época as condições eram muito adversas para eles. Então, se criou naquela época a ideia de um núcleo de educação indígena, uma ideia de que o Guarani fosse professor dos pequenos guaranis e que ele transmitisse os valores importantes da cultura dele, que ele queria garantir e preservar. Então, eu tive a oportunidade de presenciar todo esse movimento de criação do núcleo de educação indígena. E nós estamos, quando a gente pensa nessa questão, num contexto de diversidade, de complexidade, quem ensina quem. E eu me lembro que um dos trabalhos dos antropólogos no Navarro Filmmakers foi de dar uma câmera para os navarros se filmarem e filmarem o que eles tinham a dizer sobre a cultura deles. Então, os navarros pegaram a câmera, filmaram, os antropólogos assistiram, eles viam os índios andando, colocando roupa no varal, caminhando, indo buscar alimentos, enfim, fazendo uma série de atos cotidianos, ficaram perplexos, mas o que vocês quiseram dizer? Que a gente está caminhando, que a gente está andando. Se vocês repararem, nós estamos sempre caminhando no filme. Nós não filmamos caminhando. Então, esse outro olhar, esse olhar do Navarro para o antropólogo, através de uma câmera, ele nos assinala a questão das leis do vivo, que ele fala da biodiversidade, da diversidade cultural e do interessante que é a gente, que é para nós olharmos para essas culturas e ver o que nós podemos aprender e como transdisciplinarmente nós podemos cruzar nossos conhecimentos e não tentar impor um conhecimento ao outro, no desrespeito, no movimento de uniformização, de totalizador. Eu vou encerrar por aqui, então, essa primeira fala e encontro vocês numa próxima vez. Muito obrigada.